Saiba agora o que acontecerá no próximo capítulo da novela Força de Mulher. Enver chega à casa de Jale. Vê a Tice e diz: "Ah, era óbvio. A Sirin ligou para você e você pediu para Jale me ligar, não é?" Enver diz a Jale que é uma vergonha e ela não sabe em que problema se envolveu. Jale diz que o tio estava prestes a falar para Barra que o marido dela está vivo e como médica dela não dá permissão para ele fazer isso. Ele não pode falar isso para um paciente tão sensível. Enver diz que o Marie tem certeza absoluta que viu Sarp e ele deu a sua palavra a Barra que nunca mais ia esconder nada dela, e então não vai. A Tice pergunta a Enver o que a Barra vai fazer quando descobrir que o Sarp está vivo e a abandonou com as crianças, se ela vai dançar de alegria. A Tice mesma responde dizendo: vai ficar triste, vai ficar arrasada. Ela vai sofrer muito mais do que quando pensou que ele tinha morrido. Talvez o tratamento dela até dê errado por causa disso. Jale pede para o tio deixar a Barra fazer esse transplante tranquila. Enquanto isso, eles vão ter certeza se o Sarp está vivo ou não, e depois ele conta. Sirin chega à casa de Jale e diz aos pais que tem que levá-los para um lugar. Doruk pergunta para Arif se ele já se apaixonou alguma vez. Arif pergunta se ele sabe o que é amor. Doruk diz: eu sei, é quando você ama uma pessoa e ela também te ama. Arif diz que não exatamente. Doruk pergunta o que é. Arif diz: é quando você ama uma pessoa e pronto. Às vezes ela ama, às vezes não, mas para você isso não faz diferença. Mesmo se a pessoa não te ama, você pode amar. Doruk diz: a Seida me ama muito e eu amo ela. Quem é que você ama? Arif fica sem jeito e diz que não ama ninguém. Doruk e Nissan começam a rir e dizem para ele que ouviram uma coisa no outro dia, mas não contam o que foi. Arif fica curioso. Enver pergunta para onde Sirin vai levá-los. Sirin diz que é para um lugar onde ele vai entender o que estão enfrentando. Jale leva Borá para ficar com Musa, mas o filho insiste para ela ficar brincando com eles. E Elis leva Nissan e Doruk para brincarem com Borá. Ela fica sem graça com a presença de Jale, mas diz que só foi para deixar as crianças. Musa diz que tem chá e bolo e pergunta se ela não quer ficar, mas ela recusa, dizendo que vai trabalhar. Depois, Jale diz a Musa que ficou surpresa, que ele arrumou namorada logo, só não pensou que ele fosse arrumar tão rápido. Assustado, Musa diz: o quê? Doruk aparece nesse instante e pergunta quem está apaixonado, que ele acabou de ouvir. Jale diz que falou que ama o Borá, foi isso que ele ouviu. Doruk diz: sabiam que o Arif ama a minha mãe? Musa e Jale ficam surpresos com Doruk. Borá se aproxima do amiguinho e pergunta se é de verdade. Doruk diz: é que ouvi a Seida falar isso para tia Elise esses dias. Nissan chama a atenção de Doruk por contar para os outros o que ouviram. Musa e Jale vão para a cozinha. Ele nega que tem uma namorada e pergunta por que ela se importa se foi ela quem o largou. Jale diz para ele relaxar, que fica feliz, que ficou surpresa mesmo por ele ter superado tão rápido, mas ficou feliz. Borá diz ao pai que não encontrou seus brinquedos. Musa fica sem reação. Sirin leva Enver e a Tice até o cemitério. Eles ficam chocados ao verem os túmulos com os nomes de Barra, Nissan e Doruk. Sirin diz a Tice: mãe, as covas estão vazias, eu já tinha te falado, não vai começar a chorar. A Tice diz: eu sei disso, filha, eu sei, mas na hora que eu vi isso me bateu uma tristeza. Por favor, meus amores, que fiquem seguros. Enver pergunta se alguém pode lhe explicar isso. Sirin diz que falaram para o Sarp que a Barra e os filhos dela morreram. Elas não sabem quem foi, mas se a Barra ou o Sarp descobrir toda a verdade a partir de agora, eles é que vão acabar dentro daquelas covas. Enver continua sem acreditar e acusa Sirin e o Sarp de terem feito aquilo. A Tice se irrita, manda ele parar com isso, porque a Sirin está falando a verdade e pede para ele acreditar nela, pelo menos dessa vez. A Tice não quer que ele fale com a Barra e nem com a polícia. Enver diz a elas: tá bom, eu não falo, tudo bem, mas você vai me fazer encontrar com o Sarp amanhã mesmo, ou eu vou falar com a polícia e fim de papo. Musa faz Borá acreditar que jogou os brinquedos dele fora sem querer e promete que vai comprar brinquedos novos para ele. Borá não para de chorar. Doruk pega seus brinquedos, coloca ao lado do amiguinho e diz:
A gente tem alguns brinquedos em casa, você pode ficar com esses. Enver volta para casa e vê na entrada do edifício a placa que Nissan e Doruk fizeram com a ajuda de Arif para o negócio deles. Na placa está escrito: Modas Edifício Palácio. Ele fica emocionado. E ele diz a Bahar e Seida que acha que a Jale não ficou feliz de ver ela, que a cara dela mudou um pouco. Seida debocha da amiga, dizendo que a Jale deve ter percebido que o Musa está apaixonado por ela. E eles perguntam quando foi que disse que o Musa está apaixonado por ela. Enver conta para Bahar, Seida e Elis sobre a placa que as crianças fizeram e mostra para elas, uma logo na porta do apartamento e a outra na frente do edifício. Bahar diz que ficou tão lindo e pergunta quando que eles fizeram isso. Depois, Bahar pergunta a Enver onde ele estava esse tempo todo. Enver diz que foi buscar o celular antigo dela, que o Marie conseguiu recuperar as fotos que estavam nele, e depois disso ele foi ver uns velhos amigos para bater um papinho. Enver vai para o banheiro e se recorda da conversa que teve com Sirin e Atice no cemitério. Com raiva, Yusuf diz a Arif que não vai mais trabalhar. Arif diz que ele devia ter pensado antes de ter apostado. Yusuf diz que talvez Arif poderia conversar com Hikmet e falar que não é justo o pai dele trabalhar. Arif diz: eu não vou falar nada com ninguém. Foram eles que te salvaram do seu problema todo. Eu não posso falar que o meu pai não vai porque está com preguiça de trabalhar. Levent não quer mais ajudar Sirin e diz que quando a viu no carro com Sarp, entendeu tudo. Ela ainda é apaixonada por ele. Sirin nega, diz para ele não ser ridículo e tenta convencê-la a falar com Sarp e fazer ele se encontrar com o pai dela. Atice está escutando a conversa deles da cozinha. Vá até eles, trata Levent muito bem e diz: sério, quando a Sirin me falou que estava apaixonada por você, eu entrei em pânico, menino. E insiste para ele ficar para jantar com elas. Levent cai na conversa de Atice, acredita que Sirin está mesmo apaixonada por ele e decide ajudá-la. Bahar, Arif e Enver estão no apartamento de Seida para jantar. Bahar e Arif estão rindo muito e Seida pergunta o que aconteceu. E Elis diz: que bobos, só ficam rindo um com o outro sem ter motivo nenhum. Bahar e Arif não param de rir e Elis diz para contarem para eles também. Arif diz que o pai começou a trabalhar. Ele vai levar o cachorro do Seifular para passear. Seida diz que Yusuf tem muito medo de cachorro. Arif diz que é por isso que estão rindo. Musa chega com o filho, Nissan e Doruk, para jantar com eles também. Julide usa os brincos de Piril durante o jantar. Sarp diz que precisa sair agora, que vai fazer algumas ligações urgentes para o exterior. Ao ficarem sozinhas, Julide diz que antes de Piril ir embora, tem que ver a questão da casa dela. Piril diz que ela vai morar em uma casa alugada, que já tinha falado disso com seu pai. Julide diz que quer que comprem uma casa para ela. Piril diz que acha que o pai não vai concordar com isso. Julide diz que é ela que vai comprar, não o pai dela. Julide diz: para mim não existe nenhuma diferença entre você e a Bahar. Na verdade, a única diferença é que você é rica e ela é pobre. Piril diz que não vai comprar uma casa para ela. Julide diz: eu acho que vai sim. Se você contar para o seu pai ou para o seu marido sobre o que nós conversamos, eu vou ter algumas coisinhas para falar com o Sarp muito em breve. Lembra disso. Irritado e com firmeza, Piril diz: eu não vou comprar uma casa para você. E se você me pressionar um pouco mais, esse brinco não vai ficar com você por muito tempo. Atice pergunta a Sirin quando foi que ela viu Sarp e por quê. Sirin diz que já faz alguns dias, mas ela não precisa se preocupar com tudo isso, que eles não têm nada. Atice diz: eu não sei o que vocês dois têm, sabe? E pergunta se o Levent vai ajudá-las, se vai ligar para o Sarp e marcar um encontro com o pai dela. Sirin diz que sim, que o Levent vai ajudá-las, e foi graças a ela. Sirin diz: até eu quase acreditei nas suas mentiras na hora. Eu até fiquei pensando quando que eu te disse que estava apaixonada pelo Levent. Você tem todo o meu respeito. Levent acreditou. Atice diz: olha como você sorri fácil. Isso é muito difícil para mim, eu não consigo. Não é tão fácil, não consigo ser assim. Como você consegue? Levent não tem culpa de nada, coitado dele. Manipuladora, a demônio de cabelo cacheado diz: tá bom, mãe, desculpa, não fica assim, te amo muito. E eu só espero que isso seja o melhor mesmo.